galera, Leanderson Lima na área, vamos falar sobre Amazonas FC, vamos falar sobre essa vitória importantíssima em cima do Novo Horizontino, mas mais do que falar sobre esse jogo, eu quero provocar aqui algumas reflexões mais profundas sobre o ano de estreia do Amazonas FC no Campeonato Brasileiro da Série B. E eu quero começar aqui por uma coisa que eu acho muito importante, gente, sabe? Que é chegar na competição, fazer o seu primeiro ano, numa divisão dificílima como é a segundona, e o time não cair. A Leanderson, mas ainda não fez 45 pontos. Cara, alguém tem dúvidas de que o Amazonas não vai fazer os pontos que restam? Eu acho que essa dúvida aí a gente não tem mais. Ainda mais depois dessa vitória aí sobre o Novo Horizontino. A equipe já tem 42 pontos, né? Para mais 3 aí, para tranquilo fazer isso aí. Mas, por que eu digo que é um baita feito, gente? Porque Série B é onde o filho chora e a mãe não vê, até rima. Mas é uma competição tão difícil e eu convido vocês a olharem aqui para a tabela de classificação. É claro que a 30ª rodada ainda não acabou, tem jogos aí na segunda-feira, né? Não vai poder ter jogo nesse domingo por conta das eleições, mas vamos olhar aqui para a zona de rebaixamento, onde a gente tem o Botafogo de Ribeirão Preto, equipe tradicionalíssima, o Ituano, que já foi inclusive campeão paulista, o Brusque, que eu acho que dessa turma toda é a que tem menos recurso, né? Tanto é que o Brusque tem esse hábito, né? Tá começando a criar esse hábito de subir de divisão e cair no ano seguinte, foi assim na primeira vez que ele subiu também. E a gente tem aqui o tradicionalíssimo Guarani de Campinas, campeão brasileiro, o campeão do interior, né? Uma lenda aqui do nosso futebol, fechando aqui o Z4. Mas mais do que isso, a gente precisa olhar um pouco mais para cima e ver as equipes que estão ali na iminência de entrar nessa zona de rebaixamento. E a gente tem, cara, por exemplo, o nosso tradicionalíssimo Paysandu aqui do norte, né, nosso vizinho Pará, que é uma equipe que já jogou até a Libertadores, é uma equipe que dispensa apresentações e que no seu ano de retorno aí à Série B está passando por muitas dificuldades, inclusive, né, com uma derrota aí para o CRB nessa rodada, na 30ª rodada. Quem mais a gente tem ali ameaçado também? O próprio CRB, né, foi um confronto ali direto, as duas equipes têm 33 pontos, e a Chapecoense também em 14º, a Ponte Preta, né, não está livre totalmente, enfim, e nós onde estamos nessa fila do pão, a gente está aqui na 10ª posição, com 42 pontos alcançados aí, muito próximo de, sabe, eliminar essa chance aí, esse risco de rebaixamento. E no primeiro ano você fazer isso, sabe, pelo menos assim, às vezes tem equipes que sobem, né, e ficam ali lutando até a última rodada ali para se manter, porque sabe que o negócio é muito complicado, sabe? Então é muito legal a gente olhar, fazer esse exercício de olhar para ver aqui quem, sabe, tá lutando para não cair. E aí quando a gente vê o tamanho desses clubes, a gente diz assim, ufa, a gente não está passando por isso, o que é muito bom. Bom, é claro, gente, que um time de futebol, uma campanha, a gente, principalmente aqui, a gente que analisa os jogos, a gente que acompanha aí todas as partidas, é claro que a gente vai ter as nossas críticas, e eu faço bastante críticas aqui. Mas eu acho que às vezes a torcida e às vezes a própria galera na internet, não sei se por falta de ter esse entendimento do nível da competição, da dificuldade, às vezes a galera senta o malho assim de forma violenta contra o time, né? Contra os resultados quando eles não acontecem. Eu entendo muito bem que o torcedor tem esse lado emocional mesmo, ele tem esse lado de se chatear, mas eu acho isso não é uma coisa que eu falo de agora, tá, pessoal? Eu acho que a galera às vezes pega muito pesado. Com Manaus mesmo, durante várias vezes, pegaram muito pesado. E com o Amazonas não é diferente, ao ponto da gente ver, assim, os comentários, assim, a galera, sabe, expelindo ódio, assim, sei lá, porque o time do Jael, o time é isso, o time é aquilo, e não sei o quê. E eu acho que não é muito bem por aí. Eu acho que a gente, principalmente a gente aqui que é jornalista, que já trabalha há muito tempo nisso, a gente tem que saber, sabe, tem que falar, e eu falo bastante sobre isso. Quem acompanha o meu canal sabe de que a gente tem que saber separar o joio do trigo,
fazer críticas duras quando tem que fazer, e eu não me furto a fazer críticas, mas também olhar para esse feito. E o feito de escapar de um rebaixamento, ou melhor, não é nem escapar de um rebaixamento, mas não ser ameaçado de rebaixamento, conseguir resolver a sua permanência na divisão sem aquele desespero, sem ter que esperar na última rodada, aquela coisa toda, eu considero isso um grande feito do Amazonas FC, gente. De verdade, ainda mais quando eu olho para esse Z4 e vejo quem é que está lutando aí para não cair. Então, eu acho que a torcida também precisa começar a assimilar esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, às vezes, como eu falei, a galera pega muito pesado e tem que olhar quem é que está jogando, gente. Tipo assim, a gente não está jogando contra ninguém. Às vezes a galera fala, como quando o time perde um jogo, a gente perdeu por nossa própria culpa. Não existe mérito do rival, entendeu? Então, da mesma forma, por exemplo, que os outros times são cobrados, mas assim, eu acho que às vezes a galera pega, sabe, um pouco pesado demais. Então, é hora de olhar para essa campanha assim e valorizar o que está sendo feito, valorizar o que os caras estão conseguindo entregar. E uma coisa bacana também desse jogo com o Novo Horizontino, e eu acho que a gente tem que falar aqui, é o seguinte, dessa predileção que o Amazonas tem, que já está se tornando uma coisa comum até, por grandes jogos. Né? Ele tem uma predileção especial pelos grandes jogos. Por exemplo, a gente lembrando aqui do início da competição, a primeira vitória da equipe foi em cima de quem? Foi em cima do Santos. Aquele jogo que eu e metade da torcida ali, a gente estava esperando, pelo menos assim, que se o time conseguisse um empate naquele início de campeonato, já estaria muito bom. E o time vai lá e ganha do Santos. Vai jogar com o Flamengo na Copa do Brasil? Dá um trabalho do cacete pro Flamengo. Então, assim, vai jogar como jogou no Campeonato Brasileiro da Série C, com o Paysandu lá dentro do Mangueirão, com o estádio lotado, e vence os caras lá dentro. Então esse time, sabe, tá criando esse DNA de gostar de jogo grande. Por exemplo, recebe o Novo Horizontino em casa, líder da competição. Naquela altura mesmo, antes do jogo, eu estava pensando assim, cara, se a gente empatar e fizer 40 pontos, tá lindo. Mas o time faz o quê? Ele vai lá e vence o Novo Horizontino e dá um passo muito importante aí para sua permanência aí sem riscos na divisão. A crítica que eu faço, claro, eu tenho que fazer alguma crítica aqui, porque senão, né, a gente vira aquele canal de cheerleader e todo mundo que me conhece, que acompanha o meu trabalho aqui, sabe que não é isso que a gente faz, mas a crítica que eu deixo aqui é que ele precisa gostar mais também dos jogos pequenos, sabe? Gostar de ser mais decisivo também nesses jogos que não tem tanto holofote. Por quê? Principalmente se o time almeja subir de divisão, aquela coisa, de grão em grão, galinha vai enchendo o papo. Então não pode deixar esses grãos escaparem, aqueles grãos que são perdidos ali em partidas que não tem tanto apelo midiático, mas que são importantes para somar pontos para a equipe poder chegar até lá. Então acho que o Amazonas tem que gostar também dos jogos pequenos, sabe? Dos jogos sem tanta importância assim, porque um jogo contra o líder realmente todo mundo fica ligado, um jogo contra o Flamengo todo mundo fica ligado, um jogo contra o Santos nem se fala, então é preciso que se goste também de jogar essas partidas menores. Bom, no próximo jogo a gente não vai contar nem com o Matheus, que foi o autor do belíssimo gol ali que deu a vitória em cima do Novo Horizontino, também não vai contar com o Enio, né, por conta de suspensão. Os dois suspensos por cartões amarelos. Reforço, por exemplo, olhando para o que esse time está fazendo agora esse ano, precisa de reforço para o ano que vem? A resposta é sim, claro, com certeza. Mas eu acho que o grande desafio, talvez, sabe, deveria ser do clube, tentar manter o Enio e o Serafim. É difícil porque os caras chamam atenção e o mercado de trabalho é isso, pessoal. Quando você aparece bem, quando você dá resultado, sabe, os outros clubes vão fazer propostas, talvez não só propostas aqui do Brasil, mas também do exterior. Ainda mais o Serafim, que vem sendo muito falado e vem entregando realmente um grande futebol nessa reta final aqui do Campeonato Brasileiro. Então, assim, manter esses dois jogadores seria uma ótima para o ano que vem, mas também tem que reforçar a equipe. E a gente sabe que tem que dar uma reforçada, principalmente se o objetivo do time
não for apenas ficar na divisão, mas brigar por algo mais. E a gente sabe, pelo que a gente está olhando até aqui nos jogos, pelo que o Amazonas tem entregado até aqui, se você fizer alguns reforços ali, dá uma melhorada em alguns setores, sabe? Com certeza esse time tem condições de brigar pelo acesso no ano que vem. Ale Anderson, mas o campeonato não acabou, o Amazonas ainda pode se classificar, ainda pode subir de divisão. Sim, gente, matematicamente ainda está aberto. Mas eu estou falando aqui, sabe, daquilo que é mais possível, sabe, para a gente fazer, na minha opinião, que é já começar a dar uma olhadinha para o ano que vem, já começar a fazer esse planejamento, que eu tenho certeza que os caras já estão fazendo, já estão pensando, sabe, sobre isso. E assim a gente pode tomar esse primeiro campeonato como uma grande experiência, sabe, que não tem nada de errado, porque é muito normal você chegar na divisão para aprender realmente, para aprender qual é o tipo do jogador, quais são os problemas logísticos que o clube está enfrentando esse ano, que pode diminuir, que pode melhorar para o ano que vem. A gente sabe que é uma missão muito complicada, mas é bom já começar pensando nessas coisas. E eu tenho certeza que os caras já começam a pensar nisso. E voltando um pouquinho aqui a fita também, nessa história sobre pegar leve, né, que eu falo para vocês, né, ou pelo menos não pegar tão pesado no elenco e na campanha, porque eu sei que tem muita gente ali que estava a fim de acesso, porque o amazonense realmente nesse aspecto está, assim, digamos assim, mal acostumado, né, porque nos últimos anos aí a gente vem tendo uma ascensão muito bacana do futebol amazonense. Só para a gente lembrar aqui, né, gente, foram dos anos aí que a gente vem numa posição assim bem melhor, sabe? No jogo do acesso, por exemplo. Em 2018, né, a gente chega ali com o Manaus num jogo de acesso, ele não sobe, perde a vaga para o Imperatriz. No ano seguinte, em 2019, o Manaus sobe. No ano de 2020, a gente teve o FAST chegando no jogo do acesso com o Novo Horizontino, né? Nunca é demais lembrar. Em 21, a gente teve o Manaus também no jogo de acesso na Série C para B, mas não conseguiu. Em 22, a gente vê o Amazonas estrear no Campeonato Brasileiro da Série D e no primeiro ano já consegue um acesso. Em 23, a gente tem o acesso para a Série B e o título do Campeonato Brasileiro, ou seja, né, se a gente fizesse mais um ano aí de jogo do acesso, que não tá impossível, né? Dá para ainda chegar, mas olha só, são pelo menos aqui, ó, de cara que eu falei para vocês aqui, 6 anos do futebol amazonense brigando por acessos, né? Todo ano aí um jogo do acesso, seja na D, seja na C, entendeu? Então, a gente precisa olhar para esse feito e valorizar. E por que eu digo que a gente tem que valorizar isso, pessoal? Porque o tio aqui tem um pouco mais de idade de vocês. O tio aqui ainda chegou a ver o futebol amazonense na elite. Em 1986, eu ainda fui para um estádio ainda para assistir Nacional e Atlético Mineiro, antes da mudança toda que teve, né, que aí se criou a Copa União em 87, que de União não tinha porra nenhuma, né, foi uma briga do cacete, todo mundo conhece a história. Quem não conhece, vale a pena dar uma pesquisada aí no Google, quem for muito novinho e não sabe. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, de 86, a gente só foi ter um acesso mesmo, agora, propriamente dito, em 1999 com o São Raimundo. De 99, o São Raimundo ficou na B até 2006. Caiu em 2006. E aí, quando é que a gente vai ter um jogo de acesso, gente? De novo, olha só. Olha a linha do tempo. 1999, quando São Raimundo subiu. 2019, aliás, foi ter um acesso propriamente dito. Em 2019. Olha a linha do tempo aí, bicho. Olha o tempo que a gente ficou sem acesso. Então, eu acompanhei todo o fundo do poço, cara, do futebol amazonense nesses anos todos. Então, é por isso que eu digo para vocês, sabe? Foram anos difíceis, foram anos sofridos. Então, quando a gente tem uma equipe que consegue chegar na B, como é o caso do Amazonas, e tá ficando linda e maravilhosa aí, não vai cair, é uma equipe que
sabe? Conseguiu ainda pegar um gásinho ali, sonhar com acesso, aquela coisa toda, quando você chega numa divisão, no ano de estreia, num estado como o nosso, que é longe para chuchu, sabe? A gente está numa desvantagem logística muito grande. E a gente consegue passar por isso aí sem um rebaixamento, tá lindo, isso merece palmas, isso merece aplausos. E por tudo que a gente viu já, que eu especificamente vi, de fundo do poço que a gente já esteve, sabe, cara? Como diz aquela música do Charlie Brown, saindo da vala para mais alta escala, sabe? A Série B já é um paraíso. E eu tenho certeza que com um pouco mais de acerto nas contratações e mais experiência, mais musculatura que o Amazonas vai pegar depois dessa primeira temporada, eu tenho certeza que ano que vem dá para perturbar ali, dá para chegar entre os 4. Se não chegar entre os 4, pelo menos assim, esse ano que o time precisou, como o Lacerda sempre lembra nas coletivas, né? Não, cheguei depois e tal, aquela coisa toda. A gente teve mudança de treinadores. Ele é o terceiro treinador desse ano. Se a gente começa a próxima temporada com uma casinha mais arrumada, com um estilo definido, com um treinador definido, aquela coisa toda, a tendência é a gente conseguir voar mais longe. Então, eu sei que você aí, muitas vezes, quer de cara um acesso para a Série A, mas, velho, olha para o que está sendo feito e agradece, porque o tio aqui já viu momentos tenebrosos do nosso futebol. Então, a gente está tendo a oportunidade de ver um time que está realmente afim, que está surgindo e que está dando trabalho e que está representando muito bem o nosso estado. Então, acho que essa é uma reflexão, sabe, que eu quero trazer para vocês, sabe? Porque do que a gente veio, do lugar que a gente veio, de tudo que a gente sofreu, eu acho que a gente tem que dar graças a Deus, porque a gente está muito bem. Agora, né, para finalizar, antes de finalizar aqui, eu queria falar sobre os heróis, né, dessa grande campanha. Né? Especificamente, por exemplo, a gente tem ali no ataque, se fala muito do ataque, e eu acho que com muito mérito. Por exemplo, o Enio e o Matheus têm feito grandes partidas ao longo desse campeonato, né? E a gente tem que ressaltar e valorizar o trabalho que esses caras estão fazendo. Mas também, eu acho que a gente tem que olhar de uma forma geral também para o elenco como um todo, sabe? Uns um pouco mais importantes, outros assim, não se destacando tanto. E, em especial, que é um cara que eu quero falar dele aqui, cara. Porque, assim, que também foi um cara que foi muito criticado. Eu critiquei bastante aqui no início, né? Depois eu fui entendendo a coisa foi melhorando, mas muita gente ainda falou do cara, que ele deveria sair, aquela coisa toda. E eu acho que, assim, a gente tem que dar a César o que é de César. E eu tô falando desse cara que é o Marcão, cara, o goleiro do Amazonas, porque nesse jogo especificamente, por exemplo, com o Novo Horizontino, sabe, se você tiver um olhar bem atento, pô, show de bola, que o Matheus fez o gol, a equipe conseguiu segurar, né, as mudanças que o Lacerda fez foram muito importantes, né, para conseguir segurar esse placar. Eu até gostei muito do que ele falou na coletiva ali, de ser humilde, né, realmente ele olhou assim, cara, ele olhou para o Novo Horizontino, entendeu que o Novo Horizontino era muito superior e teve a humildade de fechar a casinha ali para trazer esse resultado. Então, é muito importante isso também, Lacerda, e principalmente é muito importante você falar na coletiva sobre isso, né? Mostrando, por exemplo, porque às vezes, até por erros de arbitragem, aquela coisa toda, acaba que o teu discurso vai muito na direção, né, de criticar uma arbitragem que eu compreendo você, que é um cara que, pô, tá ali trabalhando e vê um erro, a coisa acontecer, fica muito pistola, mas eu acho muito legal quando você, pô, tem essa hombridade, essa honra de chegar e dizer assim, pô, não, o time dos caras é foda, né, cara? O time é complicado mesmo, reconhecer isso aí e fechar a casinha como você fez. Então, você teve também ali um papel muito importante nesse jogo. Mas eu quero falar aqui do Marcão, cara, porque em vários momentos ali, ele fez defesas capitais que ajudou a manter o placar ali, continuou mantendo a defesa ali sem ser vazada. Então o Marcão, ele é um cara que, como eu falei para vocês, já foi muito criticado pela torcida, muita gente pedia a saída dele, eu fiz críticas pontuais aqui ao Marcão, mas também há muito tempo
já aqui no canal eu tô falando do quanto o cara virou a chave e tá sendo muito importante, cara, para esse time. Tá sendo um cara decisivo. Eu vou ter a ousadia de falar aqui uma coisa para vocês, que para mim, na minha opinião, pelo menos 40% do que o Amazonas conseguiu até aqui em termos de pontuação passa ali pelo Marcão, pela segurança, ali pelas defesas espetaculares às vezes que ele faz. Lembrando que o Marcão não é esse goleiro de plasticidade, não é aquele cara que faz aquela ponte maravilhosa ali, faz caras e bocas e tal. Não interessa. Às vezes ele é até desengonçado, às vezes rebate, como eu falei, começou o campeonato rebatendo muita bola para dentro da área, sabe? Às vezes parece ali que vai dar uma falhada, aquela coisa toda, mas ele tem sido uma muralha ali atrás, cara. Porra, a gente tem que reconhecer isso, esse trabalho espetacular que o Marcão vem fazendo, porque muito dessa pontuação passa pelas mãos dele, às vezes pelo pé quando ele defende, aquela coisa toda, e a gente tem que reconhecer isso. Também passando por outros jogadores ali que são muito importantes, também o próprio Fabiano, apesar de já ter dado algumas falhas, mas o Fabiano, no geral, entrega muito para o clube, sabe? O nosso meio-campo ali também, sabe? Então, eu acho que é importante a gente reconhecer, sabe, a importância de cada um, do que cada um vem fazendo, do que cada um vem entregando, sabe? E hoje é um dia para mim muito feliz, cara, de poder olhar assim, não só pela vitória, que foi muito importante, né, que deu essa pontuação, mas da gente olhar que a gente está hoje, a minha maior felicidade hoje aqui, cara, no futebol amazonense, é poder olhar e ver que a gente está numa situação muito melhor, numa situação diferente. É claro que ainda, por exemplo, o público ainda talvez não tenha nem se acostumado muito ainda com o lance da Série B, o horário dos jogos, aquela coisa toda, mas devagarzinho a gente vai, sabe, criando essa cultura, né, de ir para o jogo de noite, no meio da semana, mesmo sendo às vezes bastante cansativo, mas também não quer demais lembrar, até parafraseando aqui uma frase, um comentário que foi feito pelo meu colega jornalista, o DJ, que ele disse assim, cara, quando a gente estiver na Série A, também vai ser jogo de noite, também vai ser jogo no meio da semana, então se a gente quer já criar esse hábito, né, vai criando agora já na B, porque quando for para A também vai ter esse mesmo tipo de dificuldade. Eu falo isso porque eu sei, cara, que às vezes, cara, que principalmente a galera que trabalha, sabe, pô, às vezes é ralado o cara ir para um jogo à noite, no outro dia ele tem que estar cedo, tem que acordar e tudo mais e trabalhar, mas assim, o futebol é isso, os horários são aqueles horários da televisão, né, não dá para, às vezes o cara, seria muito bom se puxasse um pouco mais para cedo, mas enfim, a vida é essa, a gente tem que se acostumar com isso, mas eu quero dizer isso aqui nesse vídeo, galera, eu estou muito feliz, sabe, com o que o Amazonas está entregando, e eu espero que ano que vem a gente também tenha êxito nas outras divisões, né, principalmente na Série D, já que a gente volta aí, ano que vem, a ter de novo o Manaus e o Manauara, né, e o Manauara, eu até fiquei devendo um vídeo sobre isso, né, sobre a final do Campeonato Brasileiro da Série D, no fim das contas se consolidou o que eu falei, né, que o jogo contra o Retrô seria um jogo de acesso antecipado para o Manauara. E olha só, o Retrô terminou campeão brasileiro. Sei que não tem nada a ver, a galera às vezes até fica puta. Ah, tá comentando coisa de outro time, mas eu acho que cabe esse comentário aqui, porque hoje eu estou falando também do Amazonas e também do futebol amazonense, porque é muito bom a gente olhar para todos esses ângulos, pessoal, para a gente entender que realmente o momento é diferente e principalmente valorizar e apreciar o que está acontecendo, sabe? Apreciar essa campanha do Amazonas, sabe? Dar os parabéns aqui para a comissão técnica, sabe? Para os jogadores que, sabe, trabalharam para caramba também para que chegasse esse momento e a gente pudesse ter um pouco mais de tranquilidade, sabe? Estamos chegando aqui no final do Campeonato Brasileiro, mas assim, a sensação que eu penso que traz assim é que é aquela história, é daqui para frente, ao infinito e além, sabe? Só não vou usar a frase foguete não dá ré, né, porque essa aí já caiu desde que o Elon Musk lá conseguiu fazer
foguete da ré. Mas pra gente, pro futebol amazonense, pro Amazonas FC, é daqui pra frente, sem recuar, sem retroceder, sabe? Fazendo essa alegria, né? Dando momentos assim de muita alegria que, assim, está sendo responsável pelo soerguimento mesmo do nosso futebol. Não só pelo fato de estar na Série B, mas da gente voltar a ter orgulho, sabe, dos nossos times, do que, sabe, orgulho de sair de casa e ir para um estádio e poder curtir. Aprecie esse momento sem moderação. Eu vou ficando por aqui e vamos, que como vocês sabem, aqui no canal do Leanderson Lima, o futebol não para.